Alexandre, 19 de janeiro de 2015, uma ocasião muito infeliz do assassinato de um surfista, né, na região de Florianópolis, um surfista de ondas gigantes, de ondas grandes, chamado Ricardinho, e ele houve essa a partir de uma briga, alguma coisa nesse sentido, com um policial que estava de férias, né, de folga, e também ia surfar. É, E você conheceu essa pessoa, né? O Luiz Mota, Paulo Mota Brentano. Sim, Como é que você lembra de alguma coisa? Você fez ronda com ele? Como é que era essa pessoa? Porque o que foi passado nos jornais, houve uma face, né? Inclusive, a principal conotação dessa pessoa é que ele era policial e que cometeu aquele ato que foi terrível, né? Levou à morte uma outra pessoa. Mas há um contexto em torno disso e é interessante você explanar como é que era a vida com ele, assim, embora você tenha tido uma relação restrita, mas era de uma geração próxima, né? Jovem também, e tu conviveste com ele em alguns momentos. sim, o Mota, ele era de uma academia posterior à minha. Eu era de 2006, o Mota era de 2008. E quando o policial, como nós estávamos falando antes, a questão do estágio, né, a questão do ir conhecendo o novo policial, foi ali que eu conheci ele. Uma pessoa muito tranquila, não era uma pessoa de violência como deu-se essa imagem tendenciosa. Mas o policial, ele de certa forma, quanto mais tempo ele tem na vida militar, mais ele vai criando essa postura sanguínea. Até porque ele é enaltecido pela própria polícia a ir lá e resolver. Então, com o passar do tempo, você toma essa postura. É natural que o policial militar tenha. Lamentavelmente, aconteceu o que aconteceu. Mas o Mota, das rondas que fiz com ele, das patrulhas que fizemos, era uma pessoa alegre, tranquila. Inclusive, quando deu essa repercussão da matéria, como eu ouvi da própria boca dele, que ele sempre estudou em colégio adventista, as pessoas diziam, ó, policial. E como eu sou ex-policial, eles vinham e comentavam. Ah, esse policial aí estava drogado, esse policial... Eu falava, não, eu conhecia ele não é. Não, mas você acredita? Eu falava, olha, eu acredito realmente que no surf tem um certo localismo. E tem uma questão do policial militar fazer. Eu vou lá e faço o que eu quero. O policial, ele estaciona na calçada, ele estaciona na situação. A questão de ele ter feito errado, eu não posso aqui tentar julgar. O que me ficou da situação é que a questão do localismo do surf foi muito pouco falada. Peraí, ele foi surfar, foi Guarda do Embaú, certo? Não, você lembra? Na Palhoça. Palhoça, né? Já na Palhoça. E ele estacionou, não se sabe se o lugar era correto ou não era incorreto, mas enfim, talvez fosse indevido. E houve uma reação por parte do Ricardinho, que é surfista famoso. Bom, Mas o que você descreve como localismo? Essa reação, eu descrevo alguém surfar em um lugar que não é a sua área, é isso? mais que é ou, o mais ou localismo? menos essa questão da praia é minha, né? Eu sou local, eu sou daqui, a praia é minha. Existe isso em várias praias, não só em Santa Catarina. Até revistas de renome já abordaram esse tema. Ali não era a questão de surfar na praia da pessoa, mas é uma espécie de localismo, porque era dentro do próximo à minha casa, próximo do aqui, você não vai estacionar aqui. Claro que um cidadão que não tem a cultura de violência, ele vai tirar o carro porque é o melhor método de resolver. Mas a profissão dele é violenta. Ele não é acostumado a falar, com licença, me desculpe, a não ser que seja o oficial dele, né? Porque até que se ele não falar, ele vai levar uma certa agressão. Então, né, nesse sentido, eu acredito que todos os anos que a polícia militar, né, os elogios que ele tem, as patrulhas que ele fizeram, o reconhecimento da tropa em ele ser um bom policial, isso tudo enaltece uma certa postura de por que eu não posso estacionar aqui. Porque a praia é minha. Então, essa questão do porquê é meu, o policial militar não vai respeitar. Ele vai dizer, eu vou estacionar e pronto. E aí tem essa questão, pô, a pessoa é forte, eu não sou. O policial militar, ele não é acostumado a cair para depois perguntar onde está minha arma.
Tá certo que o modus operandi ali da cena e da questão Sim. não é o mérito, né? O fato do erro, né? Levar a morte no ser humano é algo que é inexplicável. Mas é uma conjuntura que nunca se falou. Por que ele atirou ali? Pô, existe uma questão da profissão dele. Pô, como que uma pessoa que estudou em lar adventista, até entrar na força, depois ele estudou faculdade de Direito, foi o tempo que a gente desligou um pouco o contato, só nos encontrávamos na rua. Pô, como que uma pessoa que teve uma educação dessa acaba por atirar de dentro do carro pelas costas? Pô, há uma questão que refletiu no comportamento dele, baseado na cultura profissional, do exercício da atividade dele. O ethos profissional transformou. A questão sanguínea se torna normal quando você está em ambiente hostil. Você está em ambiente hostil, você é sempre hostilizado, seja dentro do batalhão pelo teu superior, seja na rua pela sociedade, porque a sociedade vê o cidadão como inimigo. Então você acaba tendo aquilo como modus operandi, você é sanguíneo sempre. E o contexto ali contribuiu muito para isso, o localismo por parte do surfista. Porque também ele estava acuado, porque ele estava com um sobrinho, né, de menor, então se sentiu acuado. Aí parece que o relato também das notícias é que ele estava embriagado. Aí tomou um ato covarde de atirar pelas costas. E repercutiu também desse tamanho porque era um surfista famoso, né? A questão dele ter sido punido também é algo que não se levam, né, na opinião popular. Foi punido devido à repercussão do excelente profissional que o Ricardinho era, porque quantas pessoas, trabalhadores são mortos em erros da polícia, como relatei anteriormente, e ninguém vai para presídio público. Veja que o Mota não teve nem o direito de cumprir a pena dentro de um batalhão, visto que o estado de Santa Catarina é tão leniente que nem batalhão militar tem. Até 2017 ele conseguiu ficar dentro de um batalhão e ele foi transferido em junho ou julho de 2017 para um presídio comum. Não, então a questão, a justiça foi feita, mas a sociedade tem que entender que só foi feita devido à qualidade do esporte do Ricardinho. Devido ao Avaí ter feito o abraço, grandes profissionais chamarem repercussão para a mídia. Ok, ele errou, só que vários policiais militares ainda vão cometer esse erro, porque não se leva a pleito da segurança pública o comportamento que é aceito dentro da caserna de que o policial operacional é sanguíneo. Dessa questão de não trabalharem o psicológico do policial ao longo da profissão. Então, quantas violências domésticas vão ter em casas de policiais? Quantos vizinhos com som alto vão ser agredidos por policiais militares? E toda essa questão que vem do pleito do comportamento. Porque a pessoa não consegue separar a vida dele de profissional policial militar, tirei a farda, eu sou um cidadão. Essa separação não é levado em foco. É falado dentro do batalhão, você é policial 24 horas, você é policial 24 horas, você é policial 24 horas. Todo profissional precisa de descanso. E se ele é policial 24 horas e se ele não age fora do seu horário de trabalho, em tese, dentro dessa ordem, ele estaria prevaricando. Isso era levantado? Isso é porque você faz o juramento. Quando você se forma, você faz o juramento com a própria vida. Então, é uma questão, ok, uma barbárie que aconteceu, uma coisa que poderia ser evitada, mas temos que também pensar quantas mais barbáries podem ser evitadas se levarem em consideração o que foi que levou ao comportamento. E tu achas, por ele não ter tido essa prisão dentro do batalhão, né? Mesmo não estando em serviço, isso demonstra como o profissional quando ele age, ele erra, ele se torna fica à mercê, ele não tem a proteção da corporação, a corporação não protege. A corporação vai ser taxativa em dizer que orienta os seus policiais, que esse tipo de conduta não é enaltecida, que a polícia militar não tem nada a ver com isso. Isso aí é um problema individual daquele colaborador ali do militar. Mas veja que o militar está ali a serviço 24 horas. A polícia militar, ela lava a mão. Não, ele fez porque ele é assim. Mas o ser humano, ele foi construído ali dentro.
Ele entrou ali, pô, ex-aluno de colégio adventista, ok. Saiu dali condenado e em presídio público. É uma E, situação que a polícia militar não aceita, que o ato de não tratarem o comportamento culmina em grandes excessos. e particularmente ele estando num presídio comum em Joinville, tendo em vista que Santa Catarina é um lugar de grandes confrontos, de facções, de presídios, você diria que isso ele corre risco de vida? Eu acredito que o psicológico da pessoa que está na situação dele, ele deve ser muito sensível. A situação de passa em outros estados, conflitos, e sabe-se que facções têm comando. Quando será o meu estado? Quando será que vão invadir a ala? Até porque ele é um vulnerável por ter sido ex-policial. Ele é um total vulnerável. Eu imagino o psicológico de uma pessoa que está cumprindo pena nessa situação. O estado de Santa Catarina não tem presídio militar. São poucos os estados que não têm. Então o único pleito seria ficar no batalhão. E ok, o erro dele foi feito, mas também deve-se levar em consideração o fato histórico de ele ser um ex-policial militar que não quis sair de lá. Ele saiu por decisão judicial porque errou. Então ele não é visto como um outro tipo de pessoa, ele é visto ainda como policial militar pelo cidadão infrator.